Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a esse episódio do Pode Empreender. Hoje nós estamos aqui com a Rúbia, daqui a pouco vai contar mais sobre a história dela. O Pode Empreender é uma iniciativa do TEIA com a Feira Divas do Sol para trazer essas histórias de pessoas empreendedoras, pessoas do território e da região que causam um impacto positivo na vida de outras pessoas. Seja muito bem-vinda, Rúbia. Obrigada. Eu quero começar, a gente anotou algumas coisas, mas eu vi essa apresentação da Rúbia no Instagram, que eu acho que é a melhor forma de apresentar ela para vocês. Essa é a Rúbia Gomes, poeta, semeadora de sonhos, andarilha das estradas, escutadora de histórias, mediadora de leituras, educadora brincante e contadora de histórias. É isso. Vamos lá, Rúbia, então explica mais um pouco pra gente, quem que é a Rúbia? Uau, a Rúbia é um pouco de tudo isso, né? A Rúbia, eu costumo dizer, eu fiz uma apresentação para mim mesma que eu falo que a Rúbia é essa. Eu me fiz poeta e contadora entre as montanhas de Minas Gerais. Eu sou mineira de uma cidade que chama Nova Era, o que eu acho muito bonito, e lá tem um slogan que diz: Entre as montanhas de Minas existe uma nova era. Nova Era tem muito ipê amarelo. E aí eu costumo dizer que o meu olhar ele foi permeado por esses ipês amarelos. E tinha um bem na rua da minha cidade, da minha casa, ficava bem no meio da rua. Hoje eu moro numa casa amarela aqui em São Paulo e eu gosto de dizer que eu gosto de pensar que eu vivo sempre dentro de um ipê que está sempre florido, que Ai, me que traz lindo. para as minhas raízes, e eu acho que é lá que tudo, não tem como começar essa prosa sem falar disso, porque é lá que tudo começa. É muito delicioso conversar com uma poeta, porque vocês têm esse poder de trazer nas palavras um mundo em que a gente enxerga lá só uma árvore florida amarela e você traz toda essa alegoria. É muito bom isso. Rúbia, para a gente começar a entrar Tá. um pouco mais na sua história, qual que é o seu produto ou qual que é o seu serviço? Hoje eu costumo dizer que eu sou uma multiprofissional, porque eu tenho vários serviços. Como você trouxe aí, né, da minha descrição do Instagram, isso eu atuo como mediadora de leituras. Então, isso eu atuo tanto sozinha quanto com outros coletivos, como substituta ou fazendo esse trabalho juntos, que é esse processo de mediar leituras. Eu tenho na minha casa a Garagem das Histórias. A Garagem das Histórias é um projeto social, eu não rentabilizo com ele, mas a garagem é um lugar onde eu compartilho com as pessoas em torno de mim um pouco de tudo isso que eu faço na estrada. Então, eu tenho muitos livros e eu empresto livros para os vizinhos, para quem precisa, para outros contadores também, outros mediadores. Então, tem sempre essa troca. Esse é um dos meus ofícios. Outro é o contadora de histórias, atuo como contadora de histórias, que inclusive esse ano eu estou debutando, completando 15 anos de ofício mesmo como contadora. Sou educadora brincante e, e não é diferente da recriação, né? Então tem uma pesquisa voltada para o brincar. Eu sou colaboradora na empresa Crialudes. A Crialudes é uma empresa de Vicente Godinho que atua com brincar, criar e experimentar. E eu comecei essa história com o Vicente, eu sou co-idealizadora junto com ele, há 8 anos atrás. E nós desenvolvemos vários projetos, né, na Crialudes. E pensando esse brincar, sempre esse tripé, a Crialudes ele tem esse tripé, criar, brincar e experimentar. E a partir disso, a gente desenvolve projetos desde a primeira infância até os idosos. Então, a gente entende que o brincar, ele não é só da criança. O brincar, ele é inerente ao ser humano. Nós temos a necessidade desse lúdico o tempo todo. Então, todos os projetos, todas as ações da Crialudes, elas são pensadas para ter essa integração da criança com o adulto e de proporcionar quase todas, né? Tem algumas
que não necessariamente vai ter a criação, mas vai ter a experimentação e o brincar e a troca do adulto com a criança. Tem mais coisa, mas vamos indo que eu. A gente vai trazendo aqui ao longo do caminho. É, Olhando como um negócio, como que você leva foi até legal você falar dessa empresa que você faz parte. Como que vocês levam isso? É para empresas, é para, sei lá, para escola, para hospitais? Onde vocês levam isso e de que forma que vocês, como que eu posso perguntar? Que vocês apresentam uma proposta ou as pessoas que buscam vocês, como que funciona isso? tem as duas coisas, né? Nós atuamos com contratos, né? A gente fecha os contratos, vende os projetos, as mediações, e tanto a gente tem o processo de escrever o projeto e enviar a proposta, né? Como uma venda de produto mesmo. Sim, Ah, e nós atuamos em bibliotecas, fábricas de cultura, Sesc é um dos nossos potenciais clientes, no caso da Crialudes. Eu, como contadora de histórias, eu tive a primeira atuação em dezembro agora como contadora. Acho que é importante dizer que há um tempo atrás o Sesc tinha uma exigência, né, de DRT, de atriz, e sim. eu, Rúbia, não sou atriz. Então, o ano passado eu tive essa oportunidade de contar. Hoje essa não é mais uma exigência, assim, em geral. E eu fiquei muito feliz de poder atuar com o meu trabalho como contadora de histórias no Sesc, Sim. porque para mim, que venho da raiz do contador tradicional, essa é uma conquista assim muito grande. Voltando, a gente atua em vários lugares, assim, então tanto as pessoas podem entrar em contato, né, nos convidar e vamos conversar, quanto esse processo da gente também enviar a proposta. Não sei se eu respondi. Sim, sim. Respondi. É que eu tô pensando como um negócio, né? Porque Sim, eu sim, acho que a gente estava aqui conversando antes sobre a dificuldade que a gente tem como se ver sim. como empreendedora. E ainda mais, eu conheço outras pessoas que estão nessa parte, né, de literatura, né, Uhum. que tem alguma coisa a ver, e como que isso vira um negócio? Como transformar a sua arte em dinheiro, né? Que a gente precisa. Sim, sabe que isso é tão legal que tem o processo, a Crialude está fazendo 8 anos, então teve o processo da gente se entender e a Crialude já nascer como empresa e a gente, tanto o Vicente quanto eu, entender isso. Para mim foi um pouco mais difícil do que para o Vicente, em algum momento, porque era um universo muito novo, assim, e eu, Rúbia, tinha necessidade de ler, de entender mais, de entender, tá, então eu preciso entender sobre empresas, eu preciso entender como essa coisa corporativa funciona. Sim. E o Vicente tinha já essa coisa mais abrangente, hoje eu entendo, né, um empreendedor mais ousado, o que foi ótimo, porque ele abraçou assim, e a Crialudes hoje é um coletivo de educadores, tem várias pessoas, né, com a gente, o que é muito legal, tem muitos projetos. E eu, Rúbia, já tive um outro processo, assim, né? Então essas muitas facetas. Eu, Rúbia, fui começar a entender que eu saí da escola, da sala de aula, eu sou pedagoga, e eu saí da sala de aula em 2018. 2019 eu comecei esse processo meu, né? Eu falei, então, peraí, então eu quero ir para a estrada, quero contar histórias, quero viver disso. Como que eu faço isso? Eu já tinha o meu MEI desde 2011, quando eu comecei com o Vicente uma companhia de contadores de histórias, que era a Companhia Onomatopeia de Artes e Coisas e Tal. Essa companhia não vingou, porque a gente não sabia como fazer isso. A gente bateu em muita porta de escola que não queria pagar a gente, então foi uma experiência que eu costumo contar, que para mim me marcou muito, porque a gente não, ainda não sabia fazer contrato, a gente não conseguiu se sustentar fazendo isso, porque a maioria das pessoas queria o nosso trabalho só voluntário. Sim, Que bonitinho que vocês fazem. sim, mas Mas a pagar. gente precisava pagar aluguel, a gente precisava pagar as nossas contas. Tem uma história de que a gente vendeu um projeto para um espaço e a gente estava muito feliz porque a pessoa não questionou o valor. A gente mandou, a gente fez
né, um material super bonito e tudo. Meu irmão era, né, design gráfico, hoje ele trabalha com ele é videographer. E ele fez esse material gráfico pra gente super bonito, com os preços, tudo. Mandamos, fez as nossas fotos. Fomos fazer a apresentação. Foi lindo. O dia inteiro, ganhamos almoço, aquela apresentação linda. Na hora de receber, a pessoa vira para o Vicente e fala assim: Olha, mas aqui todo mundo vem voluntário. E aí a gente quase perdeu o chão, assim, porque ele falava assim: Mas esse não foi o nosso combinado. Não foi isso que a gente Sim, conversou. E a gente estava começando, ele olhava para mim e falava assim: Rúbia, não foi isso que a gente conversou, não foi isso. E eu via o desespero no olho dele, eu falava assim: tá tudo bem, Vicente. Isso era em Itaquera. Aí eu lembro da gente subindo as escadas do metrô de Itaquera, e eu olhando para ele rindo, a gente rindo de desespero, porque a gente tinha que pagar o aluguel no dia seguinte. Eu falava: Vicente, essa história um dia a gente ainda vai contar. sim, ela tá aqui E com. contar é a primeira vez que eu conto ela mesma, assim, né, no lugar. Aliás, é a primeira vez que eu participo de um podcast, mas é a primeira vez que eu conto para outras pessoas fora do nosso nicho, porque aí eu falo assim, um dia a gente ainda vai contar essa história de como que a gente aprendeu que a gente tinha que fazer contrato. Sim, se entender empreendedor, né? Ninguém nasce pronto e a gente às vezes passa por umas coisas assim em que a gente não é nem que vocês não souberam colocar valor no trabalho, vocês, né, fizeram Colocamos isso. teoricamente tudo certo, faltou o bendito do contrato para acordar que tem que pagar por isso. Porque ficou a palavra, o dito pelo não dito, né? E Sim, aí a gente não tinha garantia nenhuma. experiências. É, e eu, quando eu começo esse processo de me entender, então eu sou, né, eu sou uma empreendedora, eu ainda não conseguia dizer eu sou a minha própria empresa, mas eu entendia que tinha algo que eu precisava fazer ali. Isso, 2019, eu começo durante o período que eu fiquei em sala de aula, eu parei de contar histórias por conta própria, os meus projetos como Rúbia, Sim. fortaleci os vários grupos, os vários coletivos que eu faço parte, né, como substituindo, colaborando, dando algum suporte, e sobretudo a Crialudes, porque foi nesse período que a Crialudes nasce, em 2015. E aí eu me apaixono pela ideia do Vicente, porque é linda, é muito legal o que ele se propõe a fazer. Eu me encontro nesse lugar, tipo, eu acredito nisso, vamos fazer isso dar certo. E aí eu abraço essa ideia, eu falo, não, vou deixar os meus projetos aqui um pouquinho, num baúzinho, Sim. e daqui a pouco eu volto neles. Mas eu tinha tanta certeza que eu queria voltar, que eu fui fazendo bem mineirinha, eu ia contando uma história aqui, outra história ali, fazendo uma ação aqui, outra ali, que era para não ficar enferrujada. Quando eu volto, vem a pandemia. E aí, durante a pandemia, eu tinha acabado de ir para Minas com um projeto que eu tenho, o meu primeiro projeto itinerante, que é o Pé na Estrada Mala Cheia, as peripécias de uma contadora de histórias. Eu estava começando a fazer contatos com as pessoas, eu ia passar por 4 cidades. Então eu já tinha algumas pessoas para conversar, para rentabilizar o meu projeto. Ia ser a minha primeira experiência assim Sim. de ir para a estrada fazendo conexões para rentabilizar fora do eixo São Paulo que eu conhecia, que é essa venda, né, de contrato. Ia ser uma experiência nova. Eu chego na minha cidade, 2 dias depois começa a quarentena. Quarentena que foi muito mais que uma quarentena. Exatamente, que foi todo aquele processo, e aí eu fiquei todo esse processo fora de São Paulo. E ali, com tudo ruindo, teve vários processos de diálogo sobre isso com a minha família. Então, das minhas tias me dizerem assim: olha, acho que agora é melhor você voltar para a sala de aula. Acho que é melhor você procurar outra coisa mais estável, porque aí eu parei num dado momento e falei assim, mas o que é estável hoje? Ainda mais naquele momento em que tudo que a gente conhecia como normal já não existiria mais. Exatamente. Falei, tudo está ruindo. Vocês percebem que tudo está ruindo, que empregos que eram muito consolidados estão deixando de ser. Então, se tudo, diante dessa areia movediça, se tudo está ruindo, por que eu não posso fazer aquilo que eu me encontrei fazendo, que faz muito sentido para mim?
Mais do que nunca, eu tinha certeza que eu queria fazer isso. Eu queria voltar para São Paulo para continuar a criar Lourdes com Vicente e eu queria voltar para contar histórias. Mas isso foi muito difícil com a minha família e foi esse o momento, diante dessa dificuldade, que eu tive que como se eu tivesse que encontrar, falei assim, eu tenho que provar que isso é um trabalho. Sim. Acho que talvez essa seria a definição. E aí, conversando com as minhas avós, com os meus tios, as pessoas mais velhas, eu descobri que para eles, ali no interior de Minas Gerais, só existia um modelo que eles conheciam, que era o comércio, a educação, a saúde e no máximo ali, né, o militar, alguma Sim, coisa, essas, esses, as essas convencionais. convencionais. Falei, tá, então como que eu explico o que eu faço? Kátia, eu comecei a trabalhar loucamente. Eu fazia as coisas que eu tinha que fazer ali, né, da rotina, da casa, e eu todos os dias eu trabalhava. Eu nunca trabalhei tanto. Eu trabalhava nas minhas coisas. Eu escrevia os meus textos, muito do que tem eu organizei o meu Instagram, os textos que eu tenho hoje no Instagram. Era muito bicho grilo de não entendia nada de internet, absolutamente nada, nada, nada. Fui aprender a colocar vídeos no YouTube, e de uma forma muito simples, porque eu tinha um celularzinho que eu chamo ele de vovozinho, bem simplesinho, que ele não dava conta, a bateria dele estava estufando assim. Então, ou eu falava com as pessoas ou eu gravava vídeos, mas eu não fiz isso para rentabilizar, eu fiz isso porque eu precisava continuar. Sim, Eu precisava criar uma rotina de trabalho e de mostrar para minha família que eu estava trabalhando. E era tão louco isso que eu criei umas plaquinhas, porque ali eu começo a me dar conta de que eu sou uma. Acho que eu sou uma empresa. sim. Porque aí eu criei a plaquinha Rúbia Gomes, por isso eu pedi para você apresentar a Rúbia Gomes. Eu falei, Rúbia Gomes, contadora de histórias. Aí eu colocava a plaquinha assim. Aí tinha caderno e 1000 livros de contação. Aí minha mãe chegava e olhava e falava assim: Ah, tá, agora é a contadora de histórias que está trabalhando. Eu falei, é. Aí no outro dia eu tinha uma outra plaquinha que era Rúbia Gomes, educadora brincante. Aí colocava lá. Aí eu fui começar a nomear as coisas que eu Muito fazia. bem. Aí eu começo a entender tudo que eu fazia. Porque até então eu não tinha essa consciência. Essa coisa de você ser multiprofissional, de você trabalhar com várias coisas, com várias linguagens. E aí você faz essa pergunta que você me fez hoje. Ali em 2020 eu não saberia te responder. Eu acredito, pelo que você está me contando, que esse período, que assim, para mim, o período da pandemia foi muito significativo. Eu Uhum. consegui parar para observar, trabalhar, mas aquele tempo que a gente teve de reflexão, que para muita gente que não adianta de nada, mas para mim foi Sim, muito significativo e me fez me autoconhecer melhor. E nesse autoconhecimento eu fui descobrindo coisas de mim que, olha, isso aqui eu preciso investir mais, nisso aqui eu preciso olhar com mais carinho, isso aqui não, eu tenho que tirar da minha vida, não faz mais sentido, talvez algum dia tenha feito. E eu acredito que esse período que você passou lá foi um período de preparação para que exato. hoje essa Rúbia chegasse aqui e falou que estava criando coragem, mas eu tô vendo uma Rúbia aqui cheia de coragem para contar tudo que você faz, sabe? E com muita confiança. Isso é muito legal. Eu acredito mesmo que foi um período de preparação para Sim. você mesmo se entender e se ver dessa forma. E teve esse período, e depois eu fiquei um longo período em Minas. Eu passei, eu brinco que era uma itinerância totalmente não planejada, porque as casas não eram casas de outros. Mesmo a casa da minha mãe já não tinha mais espaço para mim, era um apartamento que eu estava quicando, assim. E aí eu fui passando por várias cidades, né? Então eu ficava um pouco aqui, um pouco ali, um pouco lá, dentro do que era me adaptando. Então foi um período que eu me adaptei muito a realidades diversas e mergulhei um tanto nas histórias da minha família, entendi um tanto de coisas, e as pessoas me diziam assim: Ah, mas você é muito organizada. E eu pensava assim: Nossa, mas isso está sendo tão difícil para mim. E eu acho que é importante falar disso, porque foi uma decisão. Assim, eu queria tanto
Eu queria tanto viver disso que quando eu me vi prestes tipo, olha, não, você não vai voltar, você não vai, isso não vai mais acontecer, acabou. Falei, não, então, beleza, se o mundo for acabar amanhã, eu quero acabar o mundo fazendo isso. Agora, eu preciso aprender como fazer isso. Como eu faço isso, então? Porque se não acabar, tem que Se não continuar. acabar, eu vou continuar. E aí depois eu fui pro Espírito Santo e fiquei 9 meses lá. Tá vendo isso aqui? Isso é uma mandala. É, essas mandalinhas eu comecei a aprender a fazer no Sesc, aqui em São Paulo, no Sesc Pedro II, antes de eu viajar. E aí, quando eu estava no Espírito Santo, lá não tinha internet, eu estava cuidando de uma casa, estava quase, estava em construção, tinha mato, enfim, eu fui aprender a cuidar da terra, eh, Se conectar. conectar, coisas que eu nunca tinha feito, porque quando eu falo em São Paulo que eu sou de Minas, tem gente que pensa que eu venho da roça. Mas tem muita gente que pensa isso. Mas não, eu sou uma menina da cidade, então eu fui ter esse contato mesmo com a terra ali no Espírito Santo, né? De cuidar. E ali, sem internet, sem nada, eu comecei a reaprender a fazer essas mandalas e a garimpar as minhas poesias. Ali nasce um projeto que chama Mandalas e Poesias ao Vento. É o meu primeiro projeto autoral com as minhas poesias. E era uma tentativa, eu já tinha feito várias tentativas de rentabilizar enquanto eu estava em Minas e todas deram errado, todas. E ali eu tentei outras coisas também. Eu tentei fazer, fiz o quitutes da poeta, aprendi a fazer uns biscoitos que eu fazia, bolo para vender na praia. Teve um dia que as formigas, fui comprar embalagem, fui aprender com o pessoal lá da praia. Deu tudo errado, tudo errado. O dia que as formigas comeram as minhas tortas todas, eu chorei. Eu falei, não é possível. Mas É eu fiz ocidental. várias tentativas, fiz várias tentativas que não deram certo, e por fim eu comecei a lapidar as minhas poesias e pensar, tá, como que eu faço isso? Eu criei uns kits que eu colocava a mandala maior, né, do que essa, a poesia, plastificava essa poesia toda feita à mão, e eu falei, como eu vou fazer isso na pandemia para isso estar seguro? Então eu arrumei umas embalagens e eu fazia um kitzinho e eu pendurava nos lugares. E a princípio eu tinha essa ideia daquilo que era feito à mão, porque assim, isso veio de conversas com artesãs da minha cidade. E uma artesã da minha cidade me falou uma coisa que foi muito importante para mim. Ela falou, Rúbia, vê o que que você tem na sua mala. E ela tem mais de 50 anos, ela falou, olha, na nossa época não tinha as facilidades que tem hoje com o digital. Então a gente não tinha um design para fazer o nosso cartão. A gente fazia o nosso cartão à mão e buscava uma identidade que era nossa. Busque uma identidade que é sua. E eu comecei a fazer isso. Eu comecei a fazer essa mandala pequena, ela surge do a primeira eu fiz 4 mandalas e fui para uma esquina, pedi espaço na porta de uma lanchonete, fui para uma esquina. E comecei a escrever isso num caderno. E aí eu mostrava para as pessoas, olha, eu estou escrevendo meu livro. E aí as pessoas começaram a comprar, não só o kit, eles começaram a comprar a ideia do meu livro. Tipo, a gente vai te ajudar nisso. Sim. E eu vendi essas 4 primeiras, ganhei dinheiro para plastificar mais poesias, ganhei carona para ir numa outra cidade, comprar mais linhas para fazer mais. E uma menina me pede para fazer uma versão pequena. E eu não sabia ainda como fazer. Eu falei, eu não sou especialista em mandala, eu estou aprendendo, essa é a única que eu sei fazer. Eu falei, tenta fazer uma pequena, porque a maior parte do tempo eu estou no carro. Então eu queria uma que eu pendurasse no carro e que fosse uma poesia menor, um verso que eu colocasse na carteira. Eu juntei esse pedido dessa menina com a informação dessa artesã da minha cidade, que é Tina, maravilhosa. E pensando no que Tina tinha me falado e nesse pedido, eu me coloquei a fazer vários testes. Como o nosso convite veio de última hora, eu nem pensei em trazer isso, mas eu tenho isso em casa. Eu fiz vários testes e alguns eram muito demorados. Eu ficava pensando no que Tina tinha me falado, qual é a minha identidade?
eu estava na estrada, Mandalas e Poesias ao Vento, essa ideia né, dos 4 cantos e tudo. Eu fiz uma estrada mesmo, eu fiz esse à mão, eu tinha muito sulfite e caneta. Era isso que eu tinha. E aí eu fiz uma estrada, o meu nome, coloquei o nome do projeto e os meus contatos. E atrás eu escrevi um verso para juntar com isso. E num primeiro momento eu olhava para isso, tipo assim, mas isso era só o que eu tinha, quase num olhar, não seria vitimista, mas num olhar assim de me sentindo inferior porque Sim. eu só tinha aquilo. Quando eu fui conversar com Tina de novo, contar do que eu estava fazendo, Tina ficou muito emocionada e ela falou: Rúbia, o trabalho feito à mão é muito precioso. Ele não vem só de uma falta de material do que se tem. Ele é muito precioso hoje, porque poucas pessoas fazem coisas à mão. Você coloca a sua criatividade e essa questão que você falou da essência, né? É. A gente, quando vai montar um Instagram profissional, uma coisa assim, a gente começa a pensar no branding, na identidade visual, coisa que para vocês, talvez você não tinha claro ainda naquele momento, mas você tinha tudo aquilo dentro de você. O que muita gente tem muita dificuldade em procurar, porque está tão acostumado a ver tudo pronto, coisa que o pessoal do artesanato e tudo mais tem essa coisa de trazer para fora, a maioria das outras pessoas não tem. Tem uma dificuldade muito grande. Então é muito legal você trazer isso que a Tina Sim, te trouxe, porque realmente você já tinha tudo ali. E às vezes se inferioriza pensando, ah, mas o cartão de tal empresa ou de tal fulana é muito mais bonito, muito mais chamativo, mas o seu é o mais, é a sua entrega de verdade, né? É muito real aquilo que tá ali. sim. Eu acho que tudo começa aí. Eu quis contar isso porque eu acho que não foi assim, sabe? Foram processos, assim. Então, começa com eu fazendo essas plaquinhas, eu separando o tempo para trabalhar. Aí, no Espírito Santo, né, distante da internet, que aí eu mergulho em mim. Então, quem é a Rúbia? O que eu tenho, de fato, de diferencial? Trabalhar, trazer a minha poesia. Quando eu volto para São Paulo, as pessoas, nossa, mas eu não sabia que você era poeta. Eu falei, eu sou poeta. Eu comecei a escrever com 9 anos de idade. E esse era o meu sonho. Eu quase morri lá no Espírito Santo com a Covid, e foi um período que eu fiquei 15 dias sem voz. Sem voz, a tosse gravou as minhas cordas vocais, e eu estava lendo um livro na época que era Cartas a um Jovem Poeta, e, e tinha uma frase, eu não vou lembrar completamente agora, mas ele pergunta se tudo acabasse amanhã, né? Se você fosse proibido de fazer isso, você ia querer continuar? Se a resposta for sim, então não peça opinião para ninguém, simplesmente faça. E eu estava lendo aquilo no momento que eu estava sem voz e me recuperando da Covid. E num período que eu achei que eu fosse morrer mesmo ali naquela casa. E eu lembro que depois o Vicente, que é o idealizador da Cria Luz, ele fala assim para mim quando eu volto a falar, então quer dizer que você já realizou tudo? Já tá tudo certo? Eu falei, não, eu descobri que falta uma coisa, falta publicar meu livro. E ali eu começo a trabalhar nesse livro. Porque ali eu entendo que se eu quero fazer algo, eu preciso começar a trabalhar nele. Fecha essa parte, vem para São Paulo, que eu volto, consigo voltar, consigo, né, uma ajuda para voltar da minha família ali, de várias pessoas. E aí vem essa volta, e aí eu tenho que ser muito mais profissional para entender como então que eu me mantenho aqui. Sim. Né, agora eu tenho que bancar essa escolha que eu fiz. Eu volto de luto, a minha prima que morava comigo, ela faleceu durante a Covid, em decorrência da Covid, ela era da área da saúde. Então era um momento interno muito difícil e de também trazer esse profissional. Eu estava contando para a Elaine, no último Café com Empreendedores aqui, depois que acabou, que eu sentei na garagem da minha casa com um caderno e eu passei 5 horas escrevendo. E eu fiz isso depois de ter participado de uma roda de conversa com o poeta Sérgio Vaz, numa biblioteca lá no Jabaquara. E eu vi o poeta Sérgio Vaz falando que ele se via como um mercadinho da quebrada, que tinha que ter um pouco de tudo. Sim. Ali
ouvindo o poeta Sérgio Vaz, foi que tudo isso que eu estou te contando foi juntando na minha cabeça. É como se fizesse assim, e fizesse uma conexão. Eu falei, é isso. O mercadinho que a minha avó vendia banana e que ela teve que se virar viúva com um monte de criança, sou eu agora, tendo que me virar. Mas para isso eu preciso entender o que eu faço, como eu faço. E aí eu sentei e comecei a escrever, e eu comecei a retomar tudo que eu já fiz. E entender. Quando eu estava na floricultura, eu tinha as atribuições que eram minhas, tinha as atribuições que era da dona da floricultura, tinha as atribuições de cada um. Enquanto eu trabalhei na papelaria, eu também tinha claro que eram as minhas atribuições, como professora em sala de aula também, vendendo na rua, que eu também vim para São Sempre Paulo teve, vendendo né? crochê. Então, cada uma dessas ela era claro. Mas agora, E agora? a Rúbia, contadora de histórias, a Rúbia, mediadora de Empresa. leitura, a Rúbia, o, como que é isso? Qual é o investimento que eu tenho que ter nisso? Como que eu vivo? Como que é isso? Eu, Rúbia, a minha empresa sou eu, a Rubia Gomes é a empresa. Sim, Mas como que eu faço isso? E é por causa dessas 5 horas que eu passo ali escrevendo, tentando entender, e que aí eu começo a entender, tá, então eu não sei como é a rotina de alguém que trabalha com a voz, que trabalha com o corpo, o que que eu preciso trabalhar, o que que eu preciso investir, o que que é gasto da empresa, o que que é gasto da Rúbia. Foi por causa de tudo isso que eu comecei a procurar por lugares que me ajudassem tanto a resolver, a regularizar o meu MEI, que ficou completamente atrapalhado durante a pandemia, né? Então, essa recuperação pós-pandemia, que não, eu não sou a única, é um monte de gente, sim, sim. mas também para entender isso. Então, tipo, eu percebo que eu preciso, se eu quero de fato, deixa eu ver como eu explico. Uma vez que eu entendo que eu sou uma empresa e que eu estou entendendo quais são as minhas funções nessa empresa, eu preciso estudar mais sobre isso. E é assim que eu chego ao TEIA. Eu fiz uma apresentação, eu não sei se foi Campo Limpo, não lembro agora. A gente fez uma apresentação numa biblioteca que tinha um TEIA na biblioteca. Aí eu olhei, eu falei, nossa, que interessante isso, queria saber mais. E pouco tempo depois, a Adriana, que é daqui, do Driquili, se não me engano, a marca dela, eu vi ela postando coisas da Feira do Sol, é Feira do Sol, né? Que Divas do chama Sol. Divas do Sol, Uhum. da feira. E eu vi ela postando, eu falei, nossa, Adriana, de onde é isso? Ela falou, ah, é do TEI Heliópolis, e aí ela começou a me mandar coisas. Foi assim que eu vim parar aqui em busca de ajustar isso, de aprender, sabe? É isso. Eu tenho ainda duas Tá bom. perguntas. Você falou da sua formação, que é pedagoga, Aham. e que você começou a escrever com 9 anos, então é muita experiência, né? Mas em que momento a Rúbia quis deixar de ser pedagoga e entrar para essa parte da construção de histórias e de todo o que tem na sua empresa hoje? Em que momento que Acho que essa você pergunta é quis muito separar? legal, porque assim, eu estava finalizando o curso de pedagogia quando eu comecei a minha pesquisa de TCC na pedagogia foi o resgate, a arte de contar histórias, o resgate de uma tradição. Não, pera. Eu falava sobre o contador de histórias na contemporaneidade. Eu começo a trazer isso, do resgate dessa tradição, pesquisar sobre a oralidade, sobre a escrita, sobre quando a oralidade deixa de ser importante. E quando eu comecei essa pesquisa, eu começo essa pesquisa com um olhar de pedagoga. Então, eu queria dar uma função didática e pedagógica para a contação de histórias. O que aconteceu no meio do caminho? Eu fui seduzida ali pelos contadores, descobri que isso era empobrecedor para a história. E mais do que isso, eu me descobri contadora de histórias durante a pesquisa. Eu fiquei muito doente no fim do ano, no fim da minha faculdade, então eu demorei 4 anos a mais para finalizar, porque eu fui afastada da sala de aula com 25 anos com um laudo de mentalmente incapaz de exercer as minhas funções como professora. Eu nunca peguei esse laudo, eu nunca aceitei esse laudo. Sim,
vinte E e cinco anos? 25 anos de idade. Meu corpo colapsou, eu tive uma série de coisas. Eu tive lapsos de memória, eu tive distúrbio de sono, gastrite, pneumonia, depressão. Colapso Foi um mesmo. colapso mesmo. Meu corpo colapsou. E a contação de histórias, eu falo e vou tentar não chorar. É, a contação de histórias me resgata. Eu consigo resgatar muito da minha memória quando eu começo a fazer os cursos e as oficinas para a minha pesquisa. Então, eu demorei mais tempo para fazer o meu TCC, justamente porque eu perdi a capacidade de ler, que era o que eu mais gostava de fazer. Então, se eu lia uma linha, na segunda eu já não sabia mais o que eu estava lendo. E eu lembro que a minha orientadora, na época, ela falou: calma, vai fazendo o que você dá conta e vai se tratando. E foi isso que eu fui fazendo. Só que esses 4 anos de tratamento e de não desistir, eu acho que não era nenhuma tentativa, era uma resistência muito mesmo de continuar. No ano de 2012, eu fiz o piloto do Pé na Estrada Mala Cheia. E eu pedi um patrocínio do meu pai, porque eu estava fazendo 30 anos de idade, aí eu pedi de presente de aniversário. Ontem eu falei assim: olha, seu pai te deu e falou, não me pede presente mais até os 50 anos. Foi quase isso. Acontece que eu pedi isso e eu queria voltar na minha cidade. Qual que era o plano do Pé na Estrada da Mala Cheia? Era contar como eu me torno contadora. Então, na minha cabeça, eu ia levar as histórias que eu estava contando aqui em São Paulo, aprendendo, né, nesses cursos, tudo isso. Já tinha 3 anos que eu tinha começado como o ofício de contadora de histórias. Então, eu contava isso nas escolas que eu estudei. Eu estudei em escola pública em Nova Era, então eu queria começar nessa escola. E esse sonho, ele foi plantado em mim pela professora Cristina, da quarta série de Nova Era. Ela conta um dia que ela tinha encontrado um ex-aluno, e esse ex-aluno tinha se formado e estava lá fazendo algo. Então ela fala, e a gente estava na quarta série, escola estadual, e ela fala assim: olha, um dia, quando vocês fizerem, vocês voltem, independente de onde vocês estiverem, vocês voltem. Então o meu sonho era fazer isso, era Sim. voltar lá, na sala dela, naquela escola. E aí eu fui nessa escola e contei isso. Isso que eu tô contando para você, eu falei para a diretora. Eu falei: olha, eu fui aluna aqui, esse sonho foi plantado por Cristina, que ainda era professora lá. Eu falei: então eu quero fazer isso, estou com esse projeto, assim, assim, assim. Eu fui parar na Secretaria de Educação, descobri que tinha uma verba. A prefeitura comprou meu projeto com essa verba que tinha acabado de chegar para oficinas. Eu circulei todas as escolas da minha cidade, todas. E foi muito bonito, porque ali também eu comecei a minha relação com as bibliotecas. Então, eu pedi para a Secretaria de Turismo para apresentar para a terceira série, que foi quando uma criança muito tímida, eu era muito tímida, muito tímida. E eu rompo a minha timidez pela minha paixão pelos livros. E eu conto essa história para as crianças dentro da sala da biblioteca da cidade. A prefeitura consegue que os ônibus vão até lá levar essas crianças da terceira série. E por fim, depois de um mês inteiro, que era o mês do meu aniversário, vivendo isso, passando por todas as escolas, contando, eu ali como, né, cria da cidade, é, tem um encerramento, que eu tô era uma sala de vidro, que era para ser uma loja, e estava ainda vazia, a sala de vidro debaixo da biblioteca na rodoviária da cidade. Nossa. E eu consegui, ali eu apresentei para as crianças, né, para as turmas de terceiro ano, e eu falei assim: olha, eu posso encerrar o projeto ali, porque eu ainda queria coletar histórias das pessoas, e eu já tinha passado um mês inteiro e eu não tinha conseguido Numa nada, rodoviária, eu nenhuma. acho que é um lugar bem propício, né? E aí tem um momento que eu tô lá contando sozinha, pra ninguém, eu contando uma história que chama O Contador de Histórias, e eu tô lá contando pra ninguém. De repente, o meu pai chega e fala assim: não, Rubi, tá vazio isso aqui, né? Vou dar uma volta, trazer o pessoal aqui pra você. E eles dão uma volta na cidade e começam a trazer algumas pessoas. Teve duas coisas lá nessa cidade que marcaram muito, que foi a visita na Guarda de Congo, ó, quando eu conheço o rei de Congo e ele fala assim pra mim: você quer contar histórias? Então busca primeiro as histórias da sua família. Depois você busca as histórias do mundo.
por causa dessa, resumindo bastante, por causa dessa fala desse rei de Congo, eu comecei a gravar os causos do meu pai. Comecei a gravar os causos do meu pai, e aí naquele dia que ele traz as pessoas para me ouvir, ele começa a falar com um ex-colega de serviço dele, ele vira, senta assim e fala, deixa eu te explicar o que que a Rúbia tá querendo. A Rúbia tá querendo história assim, você lembra que a gente tal, papapá, e começou. Ele falou, vou te explicar o que ela quer te contando uma história. Olha, a história que eu tô te contando aconteceu ali. Você lembra ali que tinha um poço, tinha um boteco, que a gente. Ah, lembro, a gente tomava as pingas ali, né? Vocês costumavam ali, a história aconteceu ali. O rio é aquele, mas você tá morando aonde hoje? Aí o cara falou, tô morando em Antônio Dias. Então eu vou contar como aconteceu, como se, né, vou colocar a sua cidade. Meu pai mudou a história para aquele homem. E ele começou a contar para aquele homem aquele mesmo caos que eu tinha gravado, meu pai contando, assim, todo atrapalhado, igual eu quase estava falando com você. Meu pai começou a contar e ele foi ganhando vida ali, a história foi ganhando vida. Ali, naquele instante, tudo que eu estava lendo na teoria, nos livros da Regina Machado, Gislaine Avelar Matos, que eu estava lendo para o meu TCC, o contador de histórias tradicional que eu estava buscando, que eu passei o mês inteiro querendo, em busca desse contador ali, de repente eu olho e falo, uau, Tá esse contador pronto. está aqui, é o meu pai. Ali eu me reconheço contadora, eu me reconheço filha de contadores. E a experiência que eu vivi aquele mês trabalhando de manhã e de tarde fazendo isso, ali eu descobri o que eu queria fazer para o resto da minha vida. Muito bom. A outra pergunta é sobre esse barquinho amarelo que tá aí te acompanhando desde o início do podcast. Esse barquinho amarelo é um barquinho feito pelo meu pai. Esse barquinho foi feito na Garagem das Histórias, no último prosa com golinho de café, que é algo que eu faço na garagem para conversar com as pessoas, para trocar, né? O prosa com golinho de café ele nasceu depois da pandemia, da necessidade de dialogar, de olhar no olho, de falar dos lutos também, de viver o luto da casa junto. E esse barquinho tem muitas histórias, muitas. Eu deixei ele aqui para me dar coragem. Então deu certo. E durante a pandemia eu peguei Covid 2 vezes. Uma vez eu estava em Governador Valadares, que é onde meus pais moram, e a segunda foi essa que eu contei no Espírito Santo, que eu de fato achei que eu ia morrer. Na primeira, os meus pais foram para uma outra casa, porque no apartamento não tinha como eu ficar isolada. Foram para uma outra casa, montaram lá um quarto para mim. E eu ficava isolada dentro desse quarto, e a minha mãe me dava comida ali, né? E eles ficam conversando comigo pela janela. Eu tenho essa história escrita no meu Instagram, os barquinhos do meu pai. Todos os dias, quando a minha mãe me entregava a comida, e de manhã e de tarde, meu pai colocava um barquinho na janela para mim. Que lindo. E desde que eu me entendo por gente, o meu pai faz barquinhos de papel. Eu compreendi durante a pandemia que esse era o modo do meu pai de espalhar amor e ludicidade. E eu compreendi também que o sonho do Vicente com a Cria Ludes fazia tanto sentido para mim, porque eu sou filha de um brincante. Um brincante por natureza. Meu pai não tem o ensino médio completo, ele parou de estudar no primeiro ano. Mas o meu pai sempre foi a pessoa que leu. Eu estava com a mala cheia de livros. Ele leu todos os livros da minha mala. E os barquinhos do meu pai, naquele momento, eles me lembravam de sonhar, de continuar sonhando com a vida fora daquele quarto, com a vida fora daquela cidade e, sobretudo, navegando por outros mares. O meu pai me lembra acho que de tudo isso. Hoje, para estar aqui, eu sempre que eu preciso de coragem, eu repito para mim mesma: eu sou neta da Dona Zumira e eu sou filha do Nilton Venina. Eu tenho paciência de sobra correndo nas minhas veias e criatividade para resolver qualquer problema. E, e esse lugar de estar aberta para aprender. Então, essa é um tiquinho da história desse Muito barquinho, dos lindo. barquinhos do meu pai. Muito lindo, Rubia. Eu achei muito legal essa forma como você achou que estava atrapalhada, mas você trouxe uma linha do tempo muito bem explicada. Então, eu acredito que outras pessoas que tenham esse sonho tenham alguma pontinha, vão ver esse podcast e vão se identificar, porque eu me emocionei aqui com várias histórias suas. Imagina, o pessoal vai ouvir. Eu espero que muita gente conheça
essa história, que esse seja o primeiro de muitos podcasts que você possa contar muitas histórias. Hoje, pela manhã, estava ouvindo, enquanto eu fazia as minhas coisas, coloquei um vídeo para ouvir, e ele falava da importância da história contada para a nossa evolução. Hoje a gente tem no celular vídeo, a gente tem podcasts, a gente tem tudo muito fácil. Os próprios livros, é, eu não lembro qual que era o filósofo, se era Platão ou se era Sócrates, não vou nem arriscar falar, mas ele não deixou nada escrito, os discípulos dele que escreveram, porque, Esse foi Sócrates. porque ele acreditava que as palavras eram muito perigosas para serem só escritas e lidas por outras pessoas, que essa questão de como ela é passada na oralidade Uhum. mesmo, né? A verdade que a gente coloca na nossa comunicação, que isso realmente faz diferença. E realmente, né? A gente pega hoje uma frase que, quando ela é tirada de contexto, ela é muito perigosa. Exato. E a contação, ele no vídeo falava realmente sobre a importância da contação, da oralidade, porque isso a gente traz para a gente essa capacidade de evoluir, né, como ser humano. Então, aí junta tudo isso aqui que você contou e foi tudo muito lindo. Eu espero que todos os seus projetos deem muito certo e que essa empreendedora seja muito bem remunerada. É muito lindo também ver o quanto você desenhou essa trajetória e mesmo com inúmeras coisas que você contou aqui que poderiam ter feito você desistir, você sabia muito bem onde queria chegar. Eu acho que essa é a maior, a questão da família falando que isso não vai dar dinheiro, a questão das pessoas falando que bonitinho, mas não vou pagar por isso. Acho que todo empreendedor em algum momento passou por uma fase assim. E você passou por muitas fases assim. Mas realmente por saber onde você queria chegar e depois, mesmo que você não tenha tido toda essa clareza que você está me mostrando aqui durante o processo, mas você olhar para trás hoje e ver o quanto fez sentido você não ter parado, você não ter Sim, desistido para hoje você estar realizando seus sonhos. Que bom seria se todo mundo tivesse essa conversa consigo mesmo e pudesse falar, né? Se eu morresse amanhã, eu fiz o que eu gostaria de ter feito? Acho que é uma pergunta que muita gente mesmo, não consegue se dar uma resposta positiva. sim. Então é muito Eu linda acho que toda essa sua a gente ainda história. tem um tempinho? Ainda Tem. tem. Teve uma que você falou isso e eu lembrei de um ponto que acho que foi muito importante durante todo esse processo, que eu fui com meu pai, passei pela casa da minha avó, e aí passou uma tia e perguntou assim, aí, Rubens, você tá conseguindo trabalhar nesses dias? Aí eu falei, tô. E eu falei com muita firmeza, eu falei, tô trabalhando todos os dias. Meu pai, muito palhaço, né? Muito brincalhão, falou: Ah, trabalhando. Ah, tá, só não tá recebendo nada. Dinheiro que é bom não tá vindo. Aí eu olhei pro meu pai, assim, veio um negócio, aí eu falei assim: Ô pai, mas é que eu nunca vi ninguém receber nada enquanto tá plantando. Muito Aí bem. eu respondi isso, e a minha avó tava assim, na ponta da mesa, tava. Como estamos aqui? Eu, meu pai em pé e a tia na porta, e a minha avó, assim, parada na ponta da mesa. A minha avó começou a dar uma risadinha, ela falou: Niltinho, por essa você não esperava. Mas é verdade. E a minha avó é evangélica, né? Ela falava, ô menina, você me fez lembrar de um louvor muito antigo que fala que o chão só não dá se a gente não plantar. Ela começou a cantar esse louvor para mim, o trechinho que ela lembrava, e ali foi um outro estalo na minha cabeça que eu falei, é isso. Daqui para frente, toda vez que me perguntarem, eu vou dizer que eu estou semeando. E graças a isso, eu fui ganhando o respeito dos mais velhos. E mais do que o respeito, eu fui ganhando aulas de como fazer isso. E a relação com a natureza, que a gente tem uma coisa muito da pressa, né? De que tudo assim vai ser assim. E não vai. E aí eu fui ouvir meu tio João Dia falar que ele é um homem da terra, assim, que planta maravilhosamente bem, me explicar que tem um jeito certo de mexer na terra, que nem toda semente que está ali ela vai vingar, tem o tempo de esperar aquilo brotar. A, a poda tem o tempo certo, você tem que saber podar. E aquilo foi mágico, porque foi ali eu comecei a encontrar um ponto de diálogo para dizer para pessoas de várias
de outros nichos que eu encontrei, acho que o meu discurso, assim, sabe? E aí eu dizia pro meu pai, olha, eu tô trabalhando em 3 projetos simultâneos, eu não sei qual que vai vingar, mas eu aprendi com o tio João. Aí ele Isso. ria, aí ele falava, é isso. E aí eu fui tendo aulas e mais aulas com ele, com essas pessoas muito simples, sabe? Com essa coisa da terra, assim. Então acho que eu queria finalizar falando isso, dessas semeaduras e do quanto é importante, né, esse tempo ao tempo, e acreditar nessa semente, você saber o que você está plantando, você sabe o que você quer colher. É isso. Muito obrigada. Foi uma aula. Muito obrigada, Rúbia, por compartilhar com a gente essa sua história tão linda, tão inspiradora e tão cheia de exemplos de um propósito definido, o que que ele pode fazer na vida da pessoa, né? O quanto ele pode transformar. Muito obrigada pelo seu tempo, pela sua história. Esse foi mais um Pode Empreender com a Rúbia Gomes. E como que as pessoas te encontram, Rúbia? Tem rubia.histórias, que é o meu Instagram, E histórias mesmo, com e H. histórias com H, isso. Rubia.histórias. Lá as pessoas podem fazer contato direto com você. Sim, sim, sim. Muito bem. Esse foi o Pode Empreender com a Rúbia Gomes. Agradeço a toda a equipe do Pode Empreender, a Feira Divas do Sol, ao TI Heliópolis, que tornam esse projeto possível, e também ao SampaCast, o Henrique, o nosso produtor que está sempre aqui ajudando. Muito obrigada. Se chegou até aqui e ainda não se inscreveu, se inscreve no canal e deixa seu like e compartilha essa história inspiradora com todo mundo. Muito obrigada.